O objeto dessa aula de hoje é o estudo do erro de tipo, do erro de proibição e das causas excludentes da culpabilidade previstas no artigo 22 do Código Penal. Para tanto, precisamos relembrar o conceito analítico de crime, composto por um fato típico, antijurídico e culpável. Deve a ação humana corresponder objetivamente àquela conduta que vem descrita na lei, ser contrária ao ordenamento jurídico e ser ainda a conduta do autor do ilícito reprovável. O estudo de cada um desses elementos será feito de maneira distinta. Creio que vocês já estudaram a tipicidade, viram comigo a antijuridicidade ou a ilicitude. Na sequência, virá o estudo da culpabilidade. Nessa aula será necessário nós fazermos uma pequena introdução no estudo da culpabilidade, já que nós vamos falar do erro de proibição, da coação irresistível e da obediência hierárquica, que são causas que podem afastar a culpabilidade da conduta praticada. Enquanto o erro de tipo, ela pode ser causa de exclusão do dolo, afastando então a tipicidade da conduta. Vejam, para a teoria clássica, o crime é ação típica, antijurídica e culpável. Para a teoria finalista, há no Brasil quem sustente que o crime é ação típica e antijurídica, sendo a culpabilidade pressuposto da pena, que é o entendimento do Damásio de Jesus, do professor Mirabete, do Ranieri Aldotti, entre outros doutrinadores. Outros finalistas, no entanto, mantêm a culpabilidade como elemento do crime, em função da reprovabilidade da conduta. Entendem assim Francisco de Assis Toledo, Heleno Fragoso, Pierangeli, César Roberto Bittencourt, o Luiz Regis Prado, entre outros doutrinadores. Uma das distinções existentes entre a teoria clássica e a teoria finalista reside no conceito da ação, que é o primeiro momento objetivo do delito. Para os clássicos, a ação é considerada ação humana voluntária, é a ação natural. A conduta se perfaz com um aspecto objetivo. A vontade existe, mas é uma vontade mecânica, é uma vontade de externação da conduta. O conteúdo da vontade ele será analisado no âmbito da culpabilidade. Já a teoria finalista, ela parte do conceito da ação finalista. Tem como um de seus expoentes Hans Welzel, para quem a ação não é só um acontecer causal, mas sim é um exercício de uma atividade finalista. A ação é a atividade dirigida a um fim. Para a teoria finalista, o vínculo psicológico está na esfera subjetiva, que é um momento interno da realização da conduta. Desse modo, o fim, a intenção, é retirado do âmbito da culpabilidade e inserido na conduta. O dolo e a culpa são deslocados da culpabilidade para a conduta. Uma das disposições do Código Penal que permitem afirmar que na reforma de 1984 adotaram-se alguns pontos da teoria finalista da ação, é exatamente o artigo 20 do Código Penal. Vejam, a teoria finalista retirou o dolo e a culpa da culpabilidade e a colocou como elemento da conduta, portanto, pertencendo à tipicidade. Diz o artigo 20 que o erro sobre elemento que constitui o tipo do crime exclui o dolo, mas admite a punição por crime culposo se previsto em lei. Vejam que o dolo é consciência e vontade de realizar os requisitos objetivos do crime, enquanto no erro de tipo, falta ao agente a consciência dos requisitos do tipo, dessa forma exclui o dolo. Na mesma ordem de ideias, ou seja, da afirmação da teoria finalista entre nós, quando os teóricos do finalismo retiraram o dolo e a culpa da culpabilidade, como era o posicionamento da teoria clássica, e transportaram esses elementos para a tipicidade, na culpabilidade ficou um elemento
que é a potencial consciência da ilicitude. Nesse sentido, o artigo 21 do Código diz que o erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena, e se evitável, poderá diminuí-la, incidindo então sobre a culpabilidade do agente. Vamos fazer uma pausa aqui, pois para a fixação da diferença entre erro de tipo e erro de proibição, é importante vocês entenderem a diferença entre os elementos que fazem parte do tipo e aqueles que fazem parte da culpabilidade. Vamos falar sobre as teorias da culpabilidade. A primeira concepção da culpabilidade entendia que ela era o elo anímico, o elo psicológico que unia o agente à conduta delituosa por ele praticada. Assim, a culpabilidade tinha como elementos o dolo e a culpa, além da imputabilidade. Essa era a teoria psicológica da culpabilidade. Seus elementos, então, eram a previsibilidade e a voluntariedade, ambas ligadas ao dolo, e a previsibilidade ligada à culpa. Aqui começou a surgir, dentre outras, a seguinte questão: como resolver a situação de quem, mediante culpa, sem previsão, causa um resultado lesivo? Porque, pela teoria psicológica, ele não seria punido, já que a culpabilidade exigia que a conduta fosse previsível. Na tentativa de resolver essa e outras questões que se apresentavam, no começo do século passado, em 1907, um jurista chamado Frank introduziu um novo elemento na culpabilidade, um elemento normativo, um juízo de valor. Frank foi o primeiro jurista a defender que a culpabilidade não se limita à verificação da existência do liame psicológico ou à falta de diligência do agente. Ele acrescentou a normatividade, ao exigir, além desses elementos, a reprovabilidade. Acompanhe, seu pensamento foi o seguinte: se o agente tinha a possibilidade de realizar outra conduta e optou por realizar aquela conduta que era proibida, a sua escolha seria reprovável, pois era exigido que o agente praticasse uma conduta diversa daquele que ele escolheu praticar, uma conduta de acordo com a norma. Introduzia-se na culpabilidade a exigibilidade de conduta diversa. Assim, a culpabilidade passa a ser psicológica normativa. E os elementos da culpabilidade, a imputabilidade, o vínculo psicológico dolo e culpa e a exigibilidade de conduta diversa como elemento normativo. Posteriormente, Welsel, também na Alemanha, passa a analisar a conduta humana e acaba por concluir que toda conduta humana apresenta uma reação anímica, de modo que ele questiona o porquê, então, do elemento psicológico ser analisado na culpabilidade e não na conduta. Pois o elemento anímico, intencional, o dolo, para ele, faz parte da ação humana. O dolo já era, então, estudado como tendo dois elementos, a vontade e a consciência da ilicitude. Dessa forma, ele mantém a conduta como conduta humana psicológica, transportando o dolo e a culpa para o fato típico, e afasta a consciência da ilicitude do dolo, deixando-a na culpabilidade, como elemento normativo, autônomo e potencial. Vejam, ficam como elementos da culpabilidade a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. A culpabilidade fica essencialmente normativa, com a transferência do elemento psicológico para a conduta. Quando do estudo da culpabilidade, que vocês vão examinar em outra oportunidade, vocês vão ver elementos que afastam a imputabilidade, como, por exemplo, a doença mental, a minoridade. Nessa nossa aula, nós vamos ver o erro de proibição invencível, que afasta a potencial consciência da ilicitude, e a coação moral irresistível e a obediência hierárquica,
que afastam a exigibilidade de conduta diversa. Mas nós vamos começar a falar do erro de tipo, das hipóteses em que será possível excluir o dolo da conduta. Vejam, o erro tanto pode incidir sobre os elementos estruturais do delito, que é a previsão do artigo 20 do Código, que trata do erro de tipo, quanto pode incidir sobre a ilicitude da ação, que é o erro de proibição, afastando a reprovabilidade da conduta. Antigamente, falava o nosso Código em erro de direito e erro de fato. Não é possível traçar um paralelo entre erro de fato e erro de tipo, e erro de direito e erro de proibição. O campo de abrangência dos novos institutos é maior e é diferente. Não é sobre todo e qualquer fato que incide o erro. Para ter relevância como erro de tipo, é necessário que incida sobre fato que se relacione ao tipo penal. É um fato que seja circunstância ou elemento do tipo penal. Notem que a lei fala sobre elemento constitutivo do tipo legal e não se manifesta acerca da possibilidade da regra incidir sobre a causa de aumento, qualificadoras e agravantes, causas que influem no quantum da pena imposta. A doutrina admite que o erro de tipo deve se estender a essas causas, abrangendo-as. O que vai se verificar, se alguma dessas causas forem afastadas por erro de tipo, é que o tipo básico do delito vai subsistir. O erro é falsa percepção sobre a qual incide o agente. No erro de tipo, o agente tem falsa percepção sobre um aspecto, um dado da realidade. Esse aspecto fático é aquele que configura algum elemento, alguma circunstância do tipo penal. A realidade, o fático que tem a relevância para o tipo penal, foi falsamente percebido pelo agente. Podemos imaginar como exemplo. A pessoa pega uma bolsa achando que fosse a sua e vai embora, mas a bolsa era de outra pessoa. Vejam que há uma dissociação entre o plano objetivo da realidade dos fatos e o plano subjetivo do pensamento da pessoa. Há essa dissociação porque o agente teve uma falsa percepção. O agente não quis realizar aquilo que se apresentou externamente. Ele não tinha a intenção de praticar crime, mas por um erro sobre determinado aspecto da realidade, acaba realizando uma conduta ilícita. No plano interior do agente, em sua cabeça, ele não quis aquilo que se apresentou. Vamos ver agora a classificação do erro de tipo, que se divide em erro de tipo incriminador e erro de tipo permissivo. Em relação ao erro de tipo incriminador, o erro pode ser essencial ou acidental. Será essencial quando recair sobre dados essenciais da estrutura do tipo penal. O erro é falsa percepção. Deve-se qualificar esse erro para se chegar a um denominador de responsabilidade penal. E é necessário chegar a esse denominador de responsabilidade penal porque o legislador quis que subsistisse a responsabilidade por culpa. Vejam, a culpa é normativa porque depende de um juízo de valor, que é o parâmetro do comportamento social mediano, o comportamento do homem médio. Assim, é o padrão de conduta que vai dar o limite do que é vencível do que é invencível. A pergunta que deve ser feita é: se o agente tivesse uma atenção, uma cautela normal, ele teria conseguido superar o erro ou não? Preste atenção. O erro é avaliado valendo-se do comportamento normal do homem médio. O erro que for invencível, inafastável, é desculpável. Não se pode culpar alguém se o padrão normal de comportamento humano levaria à mesma conduta. Assim, o agente não responde por culpa. Já na hipótese de ser o erro vencível, é indesculpável. O agente, se tivesse tido uma normal cautela, poderia ter evitado a prática da conduta. Nesse caso, subsiste a culpa. É a hipótese denominada de erro culposo.
Prestem atenção aqui, porque é importante que vocês percebam a diferença entre o erro culposo e o crime culposo. No erro culposo, o resultado que ocorreu era querido, desejado pelo agente. Já no crime culposo, não se quer o resultado. O resultado ocorre, mas é involuntário. Resulta de inobservância de cuidado objetivo. Um exemplo bem frequente que a doutrina fornece aqui é aquele do caçador que à noite vê algo se mexendo na mata e atira. Ele acaba por atingir um companheiro de caça, provocando sua morte. Vejam comigo essa jurisprudência do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo a esse respeito. Caçador que, pensando disparar contra a capivara, atinge companheiro de expedição. Circunstâncias, porém, que tornaram o erro evitável e o evento previsível. Imprudência configurada. O erro era perfeitamente vencível, não fosse a desatenção do réu, pois conforme ele próprio se incumbiu de dizer, percebendo algo movimentar-se no arrozal, não utilizou o farolete para não espantar a caça, e além disso, a aproximação de um dos companheiros da expedição era perfeitamente previsível. Logo, não se exigia do réu nada que exorbitasse da normal cautela reclamada pelas apontadas circunstâncias, motivo pelo qual, não se certificando antes de disparar, sobre poder fazê-lo sem atentar contra a incolumidade de outrem, se bem lhe bastasse apenas empregar o farolete, agiu com manifesta imprudência, daí se impondo responsabilizá-lo pelas lesões causadas à vítima. Jurisprudência está na RT 663, página 300. Em relação ao erro de tipo permissivo, nós vamos ver um pouco mais à frente quando tratarmos das discriminantes putativas. Tudo bem? Se um terceiro leva o agente a incidir em erro, diz o Código que responde pelo crime o terceiro que determina o erro. Já o erro quanto à pessoa contra o qual o crime é praticado, não isenta de pena. Já vimos que o erro essencial é aquele que recai sobre dados constitutivos do tipo penal, enquanto o erro acidental é aquele que recai sobre elementos acessórios, secundários do tipo. Nesse sentido, a disposição do artigo 20, parágrafo 3º do Código. No crime de homicídio, pouco importa se o agente, pretendendo matar fulano, acaba por matar Cicrano. Tanto que vem expressamente disposto na lei que, nesse caso, deve-se considerar as condições ou qualidades da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Nesse nosso exemplo, apesar de matar Cicrano, incide as condições e qualidades de fulano, que era a pessoa que o agente tinha em vista matar. Imaginem que o agente tinha mais de 60 anos e a pessoa morta 40 anos, por exemplo. O agente matou Cicrano, mas irá responder pela agravante prevista no artigo 61, inciso 2º, crime cometido contra maior de 60 anos. Entenderam? Vamos ver agora a distinção entre erro de tipo e delito putativo por erro de tipo, também chamado delito imaginário ou erro de tipo putativo. Putativo é característica do que é imaginário. A distinção reside no posicionamento subjetivo do agente frente ao fato. No erro de tipo, há falsa percepção que reside sobre aspecto fático. Quer pegar, por exemplo, coisa própria e acaba pegando coisa alheia. Vejam, no plano objetivo parece que é furto. No plano subjetivo, não era essa a intenção do agente. Houve um erro. Vou contar para vocês um caso verídico acontecido aqui na cidade de São Paulo. Determinada pessoa estacionou seu carro no estacionamento. Aliás, eu não vou falar nem o modelo e a marca do carro.
estacionou seu carro no estacionamento de um shopping e foi às compras. Na volta, abre seu carro com a chave, entra, dá a partida com a sua chave e sai do estacionamento. Passados alguns minutos, o verdadeiro dono daquele carro, não o encontrando no estacionamento, liga para a polícia militar. E a placa do veículo é divulgada na rede de rádio da polícia. Imaginem a surpresa do motorista que ia com seu veículo para casa, quando é abordado por uma viatura da polícia militar, sob suspeita de conduzir um carro furtado. Para resumir a história, os carros eram da mesma marca, mesmo modelo, mesma cor, idênticos, e estavam estacionados muito próximos, de modo que o primeiro motorista que se dirigiu ao estacionamento confundiu a localização dos veículos, lembrando que a chave serviu tanto para abrir o veículo quanto para dar a partida. Quando voltaram ao estacionamento do shopping, os dois motoristas, a polícia militar, seguranças do shopping, enfim, lá estava o carro do primeiro motorista aguardando o dono. Percebe-se nesse exemplo o erro de tipo, pois o agente não tinha a intenção de furtar coisa alheia. Ele saiu com o carro achando que era o seu. No plano objetivo, porém, havia crime. Já no delito imaginário, quer pegar coisa alheia, mas ao pegar, acaba pegando coisa própria. Imaginem uma outra situação. Determinada mulher para em um balcão de uma loja e coloca sua bolsa de marca conhecida, mas falsificada, ao lado de outra, que é do mesmo modelo, marca, mas que é original. Ela percebe que é original. Ela decide então furtar a bolsa original. Ocorre que é distraída por uns segundos por uma das vendedoras. Quando vai então efetuar o crime, confunde-se e sai da loja com a sua própria bolsa, mas pensando tratar-se da bolsa original que pretendia furtar. Na realidade, ela não praticou crime algum, mas até descobrir isso, acha que foi bem-sucedida na ação delituosa, pensa que praticou o crime. Ela queria praticar o crime. No plano objetivo, não tem crime, mas no plano subjetivo, há a intenção de praticar o crime. Nos dois casos que nós vimos, há falta de correspondência entre os planos objetivo e subjetivo. Mas a falta de correspondência não é igual. No erro de tipo, no plano objetivo, há crime, mas no plano subjetivo não há intenção, não há ânimos. No erro de tipo putativo, há ânimos. No plano subjetivo, há a intenção de praticar o crime, mas no plano objetivo não há crime. É importante vocês compreenderem o conceito de putativo, porque ele será visto novamente e com implicações importantes quando tratarmos das discriminantes putativas. Vamos ver agora a distinção entre erro de tipo e erro de proibição. Nos dois casos, a falsa percepção. Notem que o erro, a falsa percepção, é o denominador comum entre os dois institutos. Ocorre que, enquanto no erro de tipo, a falsa percepção recai sobre aspectos da realidade, no erro de proibição, a falsa percepção reside no mandamento proibitivo. No erro de proibição, a falsa percepção reside no mundo jurídico e não no plano material. O agente acredita que o seu comportamento é permitido, quando na verdade é proibido. A falsa percepção reside na interpretação do mandamento proibitivo. Pensem no seguinte exemplo. Determinada pessoa tem em sua posse uma quantia de maconha, achando tratar-se de determinada erva para chá, por exemplo. A falsa percepção reside no plano material, afeta um determinado aspecto da realidade. Essa é uma situação de erro de tipo. Já em outra situação, a pessoa está em posse de maconha, sabe que se trata de maconha, mas acha que a posse da maconha não é proibida. Pensa que foi descriminalizada a conduta.
Nesse caso, a falsa percepção está no plano jurídico. Aqui a situação é de erro de proibição. O erro sobre a ilicitude do fato, quando excusável, pode ser de 3 tipos. Erro de proibição direto, quando o erro recai sobre uma conduta proibitiva. Segundo tipo, erro mandamental, que é o erro de proibição em crime omissivo, no caso do garante. E terceiro, o erro de proibição indireto, erro sobre a causa excludente de ilicitude. Vejam que no erro sobre a ilicitude do fato, que é o erro de proibição direto, a falsa percepção recai sobre a norma, sobre o ordenamento jurídico. O agente acredita que seu comportamento é adequado ao ordenamento jurídico, mas é falsa a sua percepção. Notem que não é desconhecimento da lei. O desconhecimento pressupõe a falta de conhecimento. E no erro, a falsa interpretação, falsa percepção. O agente tem conhecimento, mas o conhecimento que ele tem é errôneo, é imperfeito. O desconhecimento da lei é indesculpável. O erro pode vir a ser desculpável. O erro sobre a ilicitude do fato deve ser analisado em face do comportamento do homem médio, para se chegar à conclusão de ser o erro evitável ou inevitável. Verificando ser o erro inevitável, há a exclusão da culpabilidade, de acordo com o artigo 21 do Código. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. O homem médio também teria a falsa percepção do ordenamento jurídico e teria agido da mesma forma. Vejam que o agente realizou o delito porque teve falsa percepção, interpretou erroneamente o ordenamento. Mas também o homem médio teria cometido o mesmo erro. Não se pode exigir do agente comportamento além daquele que teria o homem médio. Exclui-se a culpabilidade, nesse caso, porque se afasta a potencial consciência da ilicitude. Sendo o erro evitável, atenua-se a responsabilidade do agente. Diz o artigo 21, se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. O agente realizou a conduta delituosa porque teve falsa percepção do ordenamento jurídico. Achou que seu comportamento era adequado. Porém, o homem médio, aquele homem dotado da normal cautela, teria percebido a falsa percepção. Aqui, a culpabilidade. Mas por ter sido imperfeita a compreensão, o agente poderia ter imposto mais cautela. A falsa percepção era evitável, superável. Por isso, a culpabilidade, mas com a redução da pena. Diz a lei que o erro é evitável quando o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência. No erro mandamental, na norma omissiva, sempre há um dever de agir. Sobre esse dever de agir, incide o erro mandamental. É o erro do garante, que desconhece seu dever de agir. Imaginem o seguinte exemplo. Um médico de um determinado hospital termina seu plantão às 8 horas da manhã. E ele vai embora, ele deixa o plantão, sem que tenha chegado o médico que deveria lhe substituir. A falsa percepção desse médico reside no dever de agir, pois ele acredita que ele não tem mais o dever de agir, quando na verdade ele tem. O médico responde pelo plantão até que efetivamente haja outro médico em seu lugar, para assumir então aquele plantão. Deve-se analisar se a falsa percepção era evitável ou inevitável, ok? Vamos falar agora das discriminantes putativas. Em relação a discriminantes putativas, são discriminantes causas que excluem a ilicitude da conduta. Putativas são situações imaginárias, como nós já vimos, decorrem de uma falsa percepção do agente.
São hipóteses onde o erro recai sobre uma causa excludente de ilicitude. Podem se dar por 3 formas diferentes. A primeira delas pode incidir sobre os pressupostos fáticos de uma causa excludente de ilicitude. Vamos pensar na seguinte situação. Uma mulher está caminhando sozinha à noite por um local ermo e escuro, quando dela se aproxima um homem, que vem olhando-a fixamente, caminhando em sua direção com as mãos no bolso. Ele acelera o passo e bem próximo dela ele tira um objeto prateado do bolso. Ela, que andava armada para se defender, já estava segurando a arma em sua bolsa, saca do revólver e atira no homem, quase a queima-roupa. O que ele segurava na mão era um aparelho celular. Ele caminhava em sua direção porque pretendia perguntar-lhe as horas. Vejam que se ele efetivamente tivesse ido em sua direção para uma agressão injusta, se ele fosse sacar a arma para praticar um crime contra ela, ela estaria cobertada pela excludente de ilicitude, da legítima defesa. O que ocorre? Ocorre que houve um erro justamente sobre esse aspecto fático da agressão. A mulher acreditava que estava sob amparo de uma causa excludente de antijuridicidade. A mulher acreditava que sua conduta era lícita. Ela vinha motivada pelo erro, supondo uma situação que, se existisse, realmente legitimaria sua conduta. Houve, então, um descompasso entre o plano objetivo e o plano subjetivo. A falsa percepção recaiu sobre o aspecto fático. Ela estava em erro de tipo permissivo. Nesse caso, o erro será vencível ou invencível. Deve-se pegar o padrão do homem médio para se saber se o homem dotado da normal cautela teria também tido uma falsa percepção da realidade no caso. Se o erro for invencível, o agente não responderá por crime. Se o erro for vencível, o agente responderá por erro culposo. É a hipótese do erro de tipo permissivo, uma das modalidades da discriminante putativa. Dentre as 3 situações diversas que podem compor as discriminantes putativas, esta é a mais conflituosa, porque 2 teorias apresentam diferentes soluções para essa situação. Prestem atenção nisso. Para a teoria extremada da culpabilidade, todas as discriminantes putativas configuram a hipótese de erro de proibição. Toda e qualquer falsa percepção que recaia sobre uma norma permissiva implica em erro de proibição para essa teoria, mesmo o erro sobre os pressupostos fáticos da excludente, como esse exemplo demonstrado. Já para a teoria limitada da culpabilidade, há uma distinção entre situações na qual a falsa percepção recai sobre aspectos fáticos da realidade. Aplicando-se as regras do erro de tipo, nesse caso, e outra situação na qual a falsa percepção recai sobre aspectos jurídicos, requisitos das excludentes, onde se aplicam as regras do erro de proibição. Na situação apresentada, o erro recai sobre um pressuposto fático de uma causa de exclusão de ilicitude. Há erro de tipo permissivo e não erro de proibição indireto, afastando o dolo da conduta e admitindo a punição por culpa, se for o caso. Essa é a melhor solução para nós, apesar de ser minoritário na doutrina. Uma vez que o Código Penal, em seu artigo 20, parágrafo 1º, segunda parte, trata a hipótese de erro sobre os pressupostos fáticos de uma excludente de ilicitude como erro de tipo permissivo, tanto que admite a punição por culpa, se o erro derivar de culpa. Vejam que para a outra parte da doutrina, essa é uma hipótese de erro de proibição indireto, não há essa distinção.
As demais hipóteses de discriminantes putativas não apresentam dúvidas e resolvem-se por meio do erro de proibição indireto. Em uma hipótese, o erro incide sobre a existência de uma causa de justificação. A pessoa pensa existir uma excludente onde na verdade não existe. Na outra hipótese, o erro ocorre quanto aos limites da excludente de ilicitude. O exemplo mais comum é a pessoa acreditar que pode exercer legítima defesa contra a agressão passada. Continuando, vamos examinar, seguindo a ordem do Código, a disposição contida no artigo 22, que trata da coação irresistível e da obediência hierárquica. Começando com a primeira, com a coação irresistível. Uma importante colocação pertinente é definir o que seja coação. Coação é o ato de compelir, obrigar, constranger alguém a que pratique ou não algum ato. Irresistível é o ato a que é impossível resistir, é invencível, insuperável. Ocorre a coação quando determinada pessoa obriga a outra a fazer ou não fazer alguma coisa, mediante força física ou moral. Vejam, quando a gente utiliza a força física, o agente realizador da conduta não passa de um instrumento na mão do coator. Imaginem como exemplo, determinado indivíduo de avantajada compleição física domina outra pessoa e, usando de força, coloca uma faca na mão dessa pessoa, segura a mão dessa pessoa e a direciona para a prática do mal que quer cometer contra terceiro. Nesse exemplo, a ação praticada não pode ser imputada ao agente que sofreu a coação física. Prestem atenção aqui. A ação praticada é afastada para o coagido. A coação física irresistível afasta a ação para aquele que sofreu a coação. O que se elimina nesse caso é então a própria conduta. A ação praticada é imputada diretamente ao coator que direcionou com sua força física a conduta. A situação que é disciplinada no artigo 22 é outra, pois a coação a que se refere é a coação moral. Nesse caso, a ação coatora se exerce sobre o ânimo do coagido, forçando-o a agir ou deixar de agir, sob a ameaça de algum mal. O agente coagido deve escolher entre realizar a ação ou omiti-la, ou então sofrer o mal ameaçado. O que será analisado é o teor do mal ameaçado para se verificar se era irresistível, se o agente, em face da ameaça, não restava outra saída que a prática do ato. Analisam-se os requisitos que são exigidos para determinar a relevância da escolha realizada pelo agente. Se a coação moral for irresistível, ocorrerá a exclusão da culpabilidade. O agente coagido, nesse caso, ao contrário do que ocorre na situação acima, da coação física, ele pode aqui deliberar e resolver, diz a doutrina. Só que a vontade do agente não será uma vontade livre. Ela está direcionada à necessidade de evitar um dano maior. Por isso, a sua conduta não é culpável. Não se pode exigir do agente que suporte o mal ameaçado e não pratique a conduta imposta pelo coator. Seria exigir do agente uma atitude desproporcional, uma atitude heróica. A melhor doutrina situa essa causa excludente de culpabilidade no contexto da inexigibilidade de conduta diversa. Nós já falamos no começo dessa aula acerca dos elementos da culpabilidade. Vejam que a exigibilidade de obediência à norma jurídica, a possibilidade que o homem tem de agir conforme a norma, caracteriza um elemento de vontade da reprovabilidade. Para que a conduta seja reprovável,
é necessário a exigência de um comportamento diverso do que aquele adotado pelo agente, do que aquele escolhido. Desse modo, podemos afirmar que ao agente era possível adotar uma conduta que estivesse de acordo com o ordenamento jurídico. Podemos pensar no seguinte exemplo. Determinada pessoa é gerente de um banco, recebe uma ligação de bandidos que estão em sua residência com sua esposa, seus filhos, e exigem a transferência de determinado valor para determinada conta, ou a facilitação da entrada de parte do grupo na agência, ou o acesso ao cofre, sob ameaça de que, assim não agindo, ele não verá mais sua família. Efetuando a transferência do dinheiro ou facilitando a entrada de bandidos na agência ou abrindo o cofre do banco, o agente não pode ser punido, pois não lhe era exigível outra conduta. Veja, seria possível exigir-se desse gerente uma conduta diversa da conduta praticada? Uma conduta de acordo com o ordenamento jurídico, tendo sua mulher e seus filhos sob ameaça? A vontade do agente, nesse caso, existe, mas se encontra totalmente comprometida. Se a coação não for irresistível, se a coação pudesse ser superada, pudesse ser vencida, se outra conduta fosse exigível ao agente, nesse caso, não ocorre a exclusão da culpabilidade, quando muito poderá se verificar a circunstância atenuante genérica prevista no artigo 65, inciso 3º, a linha C do Código Penal. Vamos ver os requisitos da coação moral irresistível, que são: a existência da ameaça de dano grave, injusto e atual, de difícil superação, que efetivamente coloque em perigo ou o coato ou terceiros. Como vimos no exemplo acima, saber que toda a sua família está em poder de criminosos sob ameaça de morte. A ameaça pode tanto ser dirigida ao próprio agente quanto a terceiros. Às vezes, a ameaça a um filho, a mãe, tem muito mais poder sobre o coato do que a ameaça exercida sobre si mesmo. Diz a doutrina ainda que o ponto de referência do mal ameaçado é o homem médio. Dessa forma, a coação será considerada irresistível quando não puder ser superada, senão por um esforço sobre-humano. E lembrem-se que eu disse há pouco que não se pode exigir do coato uma atitude de herói, mas deve a ameaça ser grave o bastante para o homem normal, nem herói e nem fraco para enfrentar uma ameaça que o homem normal enfrentaria sem medo. É exigível também a presença de 3 partes, do coator, do coato e da vítima. No nosso exemplo, percebam que a vítima foi o banco que foi lesado patrimonialmente. O coator é o que ameaça. O coato, em função da ameaça, pratica o ato ilícito e a vítima sofre o dano. Vamos passar agora a falar da obediência hierárquica, que vem prevista na segunda parte do artigo 22. Esse é o último tema da nossa aula de hoje. A estrita obediência à ordem de superior hierárquico não manifestamente ilegal também é causa que afasta a culpabilidade da conduta em virtude da exigibilidade de conduta diversa. A ordem, para tanto, deve provir de superior hierárquico, ou seja, quem a recebe está em posição de ser subordinado de quem a profere. Notem que a relação de subordinação hierárquica é aquela que existe nas relações de direito público. Assim, o superior hierárquico é autoridade pública. A ordem emanada deve seguir as formalidades previstas em lei. Deve estar de acordo com a competência do superior hierárquico. Além desses elementos, a ordem deve ser ilegal, mas não manifestamente ilegal, a ponto do subordinado perceber a ilicitude da ordem. Nesse caso, o subordinado, realizando a conduta que ele mesmo percebeu ser manifestamente ilegal, ele não poderá se valer da exclusão da culpabilidade.
Também não poderá o subordinado valer-se da exclusão da culpabilidade se não obedecer estritamente à ordem que foi dada. Se o subordinado extrapola por sua própria conta a ordem que lhe foi passada, não é excludente, pois o que for exigido do subordinado fora outra conduta e não a que ele efetivamente praticou. Quando os elementos exigidos para afastar a culpabilidade do ato praticado pelo subordinado estiverem presentes, responderá pelo ato lesivo produzido pelo subordinado somente o superior hierárquico, responsável pela ordem não manifestamente ilegal.